Começando mais um episódio aqui no canal, e o episódio de hoje é bastante especial. Nós vamos falar sobre a direção cinematográfica. Para quem me acompanha sabe que essa é a minha principal pesquisa. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é justamente pesquisar diretores e diretoras ao redor do mundo, ao longo de toda a história do cinema, para entender os seus processos, para entender as suas metodologias, como eles construíram as suas obras, a visão desses artistas por trás do papel da direção e também do papel de todos os artistas por trás da construção de um filme. É sempre importante ressaltar que o cinema é uma arte coletiva, é um esporte que você só consegue jogar com a colaboração de outros artistas que são especializados em áreas específicas, como a direção de arte, a direção de fotografia, o som e a montagem. Mas o papel da direção, ele é crucial para a construção da obra, justamente porque é da responsabilidade do diretor ou diretora construir aquele universo, construir o conceito por trás da obra, as referências, planejar a decupagem de toda aquela obra, onde os atores vão estar, como os atores se movimentam em cena, qual é o conceito por trás de toda aquela obra. Basicamente, o diretor ou diretora precisa construir o universo daquele filme e ter a capacidade de comunicar esse universo para os seus colaboradores para que eles possam criar esse universo. Uma das coisas que você mais vai ouvir quando começar a estudar direção é a palavra mise-en-scène. E eu quero trazer aqui para vocês uma citação do livro A Arte do Cinema, uma Introdução, do David Bordow e da Kristen Thompson, onde eles falam sobre o que é a mise-en-scène, que é o seguinte: o que é mise-en-scène? Originalmente chamado de mise-en-scène, significa pôr em cena, uma palavra aplicada a princípio à prática da direção teatral. Os estudiosos de cinema, estendendo o termo para direção cinematográfica, o utilizam para expressar o controle do diretor sobre o que aparece no quadro fílmico. Como seria esperado, a mise-en-scène inclui os aspectos do cinema que coincidem com a arte do teatro. Então, o cenário, iluminação, figurino e comportamento das personagens. No controle da mise-en-scène, o diretor encena o evento para a câmera. Basicamente, o que eles estão dizendo aqui é que o que você está assistindo é de responsabilidade do diretor, não necessariamente executar, porque ele vai precisar dos atores, do pessoal da direção de arte, da direção de fotografia, da iluminação, de toda a equipe por trás daquela obra. Mas é responsabilidade dele tomar essas decisões. Todas as pessoas em volta no set farão as perguntas justamente para a pessoa que está na direção. E é por isso que essa pessoa precisa ter várias qualidades para conseguir executar o seu trabalho, e é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a direção é justamente que a pessoa que está nesse papel é uma artista. Essa pessoa precisa ter uma conexão com o seu tempo, precisa desenvolver a sua sensibilidade e a conexão com a arte de forma geral. Não só a conexão com a arte, mas com muitas outras construções do ser humano. Quanto maior a sensibilidade de um artista, melhor ele consegue construir certos argumentos. Dentro do cinema, existem as pretensões de vida daquelas pessoas que estão dirigindo. Isso é sempre muito interessante, porque se você acompanha a filmografia de alguns diretores, você consegue realmente perceber essas inquietações, esses questionamentos. Quando você acompanha a filmografia do Kubrick, é possível identificar alguns questionamentos pessoais, humanos do Kubrick, que vão se relacionando em várias obras e gêneros diferentes. E isso se repete na obra de muitos outros realizadores. Então é importante ter essa consciência. Se você é uma pessoa que quer dirigir, se desenvolva como artista. Se conecte ao seu tempo, desenvolva sua sensibilidade e tenha uma conexão profunda com outras artes e também com outras coisas maravilhosas que a vida pode te proporcionar. A segunda coisa que é bastante interessante e que se assemelha desde diretores novos como Robert Eggers até diretores bastante experientes como Alfred Hitchcock, que é justamente a preparação, a criação do conceito por trás da obra e as referências que vão alimentar aquele universo. A preparação, ela é muito importante porque a construção de qualquer filme, ela é muito complexa e bastante custosa. Então, na preparação, na medida do possível de cada projeto, os diretores desenvolvem o conceito da obra, desenvolvem as referências e tentam construir a melhor forma de comunicar esse universo para todos os outros realizadores à sua volta. E aí existem diferenças em relação a isso. O Quentin Tarantino, por exemplo, é um diretor que se comunica bastante mostrando referências, filmes diferentes. O Robert Eggers já é uma pessoa mais introspectiva e o que ele costuma criar, e que é bastante comum na verdade, é o lookbook, que é basicamente um livro do filme, onde ele mostra todas as suas referências em cada uma das áreas por trás da obra. Mas a preparação ela não vem apenas da pré-produção, ela vem de uma preparação ainda maior, porque o diretor
quando também autor da obra, é uma pessoa que passa muito tempo com aquela história e vai desenvolvendo ela, pensando, né, nas diversas camadas por trás daquele filme. E, de novo, essa pessoa pode ou não escrever a sua obra. Por exemplo, Alfred Hitchcock não era um diretor que escrevia, ele sempre trabalhava com algum roteirista, mas dava uma importância gigantesca ao roteiro. Outra coisa que é muito importante, que a gente acaba percebendo dentro do trabalho de vários realizadores, é o domínio da narrativa e também das motivações por trás de cada cena e ações das personagens, das falas das personagens. A pessoa que está na direção é uma contadora de histórias, e a narrativa é como essas histórias são contadas dentro do cinema, como elas são construídas, qual é a organização das ações, quais são as personagens, entender qual é a mensagem, quais são esses diálogos, qual é o ritmo dessa história, como esse espetáculo será construído. Para quem me acompanha aqui sabe que eu acabei de citar a poética. Então, o domínio da narrativa é algo que sempre vai ser muito valioso para os realizadores. Ainda que nós estamos falando aqui, é claro, de um tipo de cinema narrativo e não necessariamente só temos diretores narrativos. Temos diretores também mais experimentais que gostam de fazer um cinema experimental, ir para outros lugares, né? Explorar a linguagem, algo que era bastante comum no nascimento do cinema e que perpetuou ao longo da história. Mas quando nós estamos falando de filmes narrativos, o domínio dessa narrativa vai ser muito importante para que o diretor entenda essa construção e consiga, é claro, trazer essas intenções, trazer essas reflexões de forma muito direta para os atores e também para a equipe de forma geral. Isso tudo indo para o próximo ponto, porque os realizadores ali precisam construir uma unidade, uma visão única para aquela obra. Fazer cinema envolve muitos gastos, envolve várias dificuldades que podem justamente quebrar essa sensação de unidade. Mas essa construção de uma unidade, de uma visão única para a obra, ela já acontece justamente na preparação e até mesmo na visão daqueles artistas por trás do que eles estão se propondo. Afinal de contas, que história é essa? Por que você quer contar essa história? Essas são perguntas muito importantes para a construção dessa unidade, dessa atmosfera e ritmo que vai ser construída ali na obra. E aí, nesse momento, é claro que de construção, antes mesmo de ir para as filmagens, você tem diversas questões que são muito relevantes para a construção dessa unidade. Se o filme faz parte de um gênero específico, de um subgênero específico, existem várias convenções que vão ajudar aqueles realizadores a se guiarem. Ou então o filme tem um conceito específico que vai ser explorado. Então, existem vários caminhos para a construção dessa unidade. E aí sempre vai depender do que o artista está querendo construir ali. Às vezes essa unidade se dá principalmente na estrutura do filme. Às vezes a estrutura do filme guia todas as outras questões. Quando a gente pensa, por exemplo, em Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, é justamente isso que acontece. A Ana também é roteirista, então ela construiu ali uma estrutura muito coesa. Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo e o filme inteiro acompanha o tom da sua estrutura, da sua narrativa. Isso não é fácil de se realizar e vocês percebem que é algo que sempre vai variar de um artista para outro. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é a escolha de atores e criação de um ambiente fértil para que eles possam realizar o seu trabalho. O casting é muito importante, é claro que o diretor não faz esse trabalho sozinho, existem equipes de casting, mas saber quais são os atores e atrizes certos para aqueles papéis é fundamental. O diretor precisa saber escolher muito bem quem vai estar ali naqueles papéis. Não que exista um ator certo e um ator errado, mas existe a escolha certa para o papel certo. E nós sabemos disso, nas grandes obras são conexões tão profundas. Talvez os filmes mais marcantes sejam justamente aqueles onde existiu aquela mágica maravilhosa em que um grande ator ou atriz encontrou um grande personagem. E a criação de um ambiente fértil é justamente saber conduzir esses atores para aquele universo e para aquela atmosfera. Cada diretor tem uma metodologia de trabalho. Alguns trabalham muito próximo dos atores, dão indicações durante as cenas, estão o tempo todo ao lado deles. Alguns não gostam de improviso, outros incentivam esse improviso, outros dão pouquíssimos direcionamentos, acreditam que as coisas já estão no texto. Isso sempre vai variar bastante. Mas eu acho que é muito importante para o trabalho do diretor conhecer o trabalho do ator, porque uma coisa não acontece sem a outra, né? Principalmente quando nós estamos pensando em filmes narrativos, onde é muito importante essa conexão entre os dois. Eu já falei aqui para vocês sobre o domínio da linguagem cinematográfica e isso está
em saber contar a história com a câmera. O Sidney Lumet fala sobre o quanto uma lente grande angular com uma lente tele constroem histórias completamente diferentes, sensações completamente diferentes. E é claro que o diretor não necessariamente precise ser um especialista na cinematografia, esse é o papel do diretor de fotografia, mas esse conhecimento de linguagem de escolha sempre vai ajudar muito. Nós temos diretores como Martin Scorsese e John Carpenter, que são gênios, mas não entendem, por exemplo, como construir a iluminação. Eles sabem qual iluminação eles querem, mas eles não sabem como construir aquela iluminação. Então eles precisam muito do diretor de fotografia nesse aspecto. Já na parte de escolha de onde a câmera vai estar, qual movimento ela vai fazer e qual lente estará ali, o que vai estar no quadro e o que vai estar de fora, eles dominam isso. Então esse domínio, ele sempre vai ser muito importante, ainda que existam diretores que trabalhem de formas diferentes, como o Alfonso Cuarón e o Guillermo del Toro. Eles têm um controle muito maior sobre como está no quadro, sobre as cores, sobre tudo que está sendo apresentado, né? Eles teriam um total domínio da mise-en-scène. Já o Alejandro González Iñárritu, ele já trabalhou com diretores de fotografia, deixando que os diretores de fotografia realmente construíssem um universo estético ali, porque ele estava mais preocupado com a interpretação. Isso foi mudando ao longo do tempo, mas foi algo que durante muito tempo funcionou para ele. Afinal de contas, o seu primeiro filme é Amores Perros, que é uma obra maravilhosa, e isso não diminuiu o seu trabalho. Na verdade, sempre vai depender do que o diretor ou diretora está buscando ali realizar. Esse controle sempre vai ajudar bastante. Para completar aqui esse vídeo de hoje, se possível, a melhor coisa que esse diretor ou diretora pode fazer é defender a visão da obra até o final, ou seja, ter o corte final do filme, que é justamente o diretor poder dar a palavra final até o momento em que o filme vai estar sendo levado até o público. Essa é uma questão que já pegou muitos diretores, porque muitos já perderam seus filmes na montagem para os estúdios, para os produtores e coisas do tipo. Então é muito importante também que o diretor possa trabalhar com pessoas de confiança, pessoas que respeitam a sua visão. Existem muitos produtores que respeitam a visão dos realizadores e outros que talvez não tenham tanta confiança assim no diretor e com medo do filme fracassar, fazem alterações, o que acaba com toda essa criação que foi pensada pelo diretor desde o começo. Então, o diretor, ele também é uma pessoa que resolve problemas do começo ao fim. Uma pessoa que está o tempo todo resolvendo problemas, respondendo perguntas, fingindo que tem todas as respostas. É claro, quanto mais conectados com o seu desejo de contar histórias, com a sua essência artística, melhor vai ser os seus trabalhos. E eles podem fazer grandes obras-primas, em outros momentos falharem, mas eles não deixam de ser pessoas que eu admiro profundamente, porque a construção de um filme é algo muito difícil, e eu costumo dizer que algumas pessoas têm jogadores de futebol como heróis, eu tenho diretores e diretoras de cinema, porque esse é um trabalho fantástico que já me levou para os lugares mais interessantes como público. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal, e a gente se encontra no próximo episódio.